José Mariano Martins, nosso ouvinte de São Bernardo do Campo, escreve-nos a seguinte carta. Nunca aceitei a existência do chamado mundo espiritual. Para mim, tratava-se de simples invenção de criaturas imaginosas, posteriormente explorada por espertalhões que criaram as religiões. Não que eu seja materialista ou ateu, isso não. Sempre achei que tem de haver um poder superior, uma espécie de foco de energias que gerou e sustenta o universo, com essa coisa, para mim, esmagadora que é a chamada mecânica do infinito. Esse foco seria Deus, mas não em forma humana. Dei de barato todas as religiões e seitas. Chutei da memória as preces que me ensinaram na infância. E passei a viver por conta do destino, sem me incomodar com problemas transcendentes. Tornei-me um cético, nada mais do que isso. Um dia me falaram nesse programa e resolvi ouvi-lo sem muita curiosidade, mas por desfastio. Faz 3 meses que venho ouvindo regularmente. A ideia que eu fazia do espiritismo era o que há de pior. Religião mestiça, como diria Euclides da Cunha, mistura de superstições de toda espécie, coisa para engambelar pessoas ignorantes, incapazes de pensar com acerto. Confesso que fiquei assustado ao ver que o espiritismo é uma doutrina de princípios elevados e de origem francesa. Pensava que vinha da África e das nossas selvas, de negros selvagens e índios. Confesso também que pela primeira vez peguei um livro espírita para ler e acho que não vou parar tão cedo. Mas uma coisa continua a me atazanar a cabeça. Se Deus é a inteligência suprema, causa de tudo quanto existe, deve ser também a sabedoria suprema e o poder supremo. Sendo assim, por que ele não interfere na desordem que os homens fazem na terra, onde tanta gente inocente é sacrificada por gente esperta e gananciosa e por malfeitores de toda espécie? Deus, que tudo sabe e tudo pode, nos larga aqui na terra como enjeitados? Gostaria que o professor Herculano Pires me desse uma resposta sobre isso. Depois, pode ser que eu volte a lhe escrever, pois ando matutando muito nessas coisas. O professor Herculano Pires passa a responder a carta do nosso ouvinte, José Mariano Martins, de São Bernardo do Campo. Vamos iniciar pela sua teoria, meu caro ouvinte, a sua teoria da origem das religiões. É claro que essa teoria já deve estar superada no seu espírito, mas talvez eu possa lhe dar umas informações que o ajudem a compreender melhor esse problema. As religiões não foram absolutamente inventadas por criaturas imaginosas, porque as religiões nasceram já nos tempos mais recuados da evolução humana, entre os próprios chamados homens da caverna. Portanto, antes de haver qualquer desenvolvimento intelectual na Terra, antes de haver qualquer desenvolvimento da civilização e da cultura, entre esses homens primitivos, que não dispunham da capacidade de imaginação, porque não possuíam a capacidade de abstração do pensamento para a recriação da realidade por eles sentida, já entre esses homens havia religião. Então nós temos de admitir o seguinte: a religião nasce com o homem. O homem é, por assim dizer, um animal religioso. Estou, naturalmente, fazendo um paralelo com a expressão de Aristóteles de que o homem é um animal político. O homem é um animal religioso. Ele já nasce trazendo em si o sentimento religioso. De acordo com a doutrina espírita, existe uma coisa que caracteriza a espécie humana: a lei de adoração. Esta lei está no coração de todas as criaturas humanas, desde o aparecimento do primeiro homem na Terra. A lei de adoração leva o homem a reverenciar sempre alguma coisa e a adorá-la. E o homem faz isto tendo naturalmente por impulso um sentimento instintivo que o leva
a adorar, por exemplo, as coisas materiais, um rio, uma montanha, uma pedra, uma estrela, o sol, a lua e assim por diante, como nós vemos entre as tribos selvagens. Não há, portanto, uma influência imaginária no assunto. O que há é um impulso instintivo que leva o homem a este processo de adoração, do qual nascem as religiões. Mas não é apenas disto que nascem as religiões. Além deste processo, existem o que hoje se chama de fenômenos paranormais, ou seja, as manifestações mediúnicas, manifestações de espíritos, pois o homem é espírito, e desde que o mundo é mundo, desde que o homem apareceu na Terra, ele morre e renasce. Ele morre e, como ensina o apóstolo Paulo, enterra-se o seu corpo material, mas ressuscita-se o seu corpo espiritual. A ressurreição deste corpo espiritual faz com que o homem passe a viver numa nova dimensão, por assim dizer, uma nova dimensão da realidade, já não mais revestido de matéria densa como a do corpo físico, mas revestido de um corpo sutil, de um corpo energético, que é o corpo espiritual. Assim, os homens ressuscitados em espírito continuam procurando relações com os homens encarnados na Terra, porque eles estão ainda em estado primitivo, bastante apegados à matéria, e o seu desejo é voltar imediatamente à vida carnal. Nestas relações aparecem então as manifestações espíritas, os fenômenos de aparição, em que criaturas mortas aparecem para pessoas vivas, as manifestações orais através de médiums, que depois apareceriam entre as pitonisas e os oráculos no mundo civilizado. Surgem então todos estes fenômenos que vão levando o homem ao fato concreto de que existe a sobrevivência após a morte e de que, portanto, deve haver uma subordinação dos espíritos que sobrevivem a autoridades superiores, como existem na própria tribo a subordinação dos indivíduos ao cacique e, espiritualmente, ao pajé, ou xanã. Assim, a religião nasce, como afirma o professor Ernesto Bozano, dos fatos concretos, das realidades concretas que se manifestam desde as tribos selvagens até os nossos dias, através da mediunidade. Dois fatores preponderantes. Primeiro, a lei de adoração, depois as ocorrências naturais, fenomênicas nas selvas. É disto que nascem as religiões. Quanto à exploração dos espertalhões a que o senhor se refere, isto há naturalmente sempre existiu e sempre haverá, e não apenas no campo religioso. Os espertalhões atuam em todos os campos das atividades humanas, inclusive na ciência e na filosofia. Por toda parte eles estão presentes e procuram explorar. Mas não devemos confundir os espertalhões e suas atividades de trapaceiros com as atividades reais, sinceras, dedicadas, daqueles que são realmente religiosos, que acreditam na verdade espiritual e que procuram servir aos seus deuses, sejam os deuses mais inferiores dos tempos passados, ou seja, o Deus verdadeiro, o Deus único que o cristianismo nos revelou e que o cristianismo impôs a todo mundo através de uma verdade incontestável e inegável. De qualquer maneira, é preciso distinguir entre os que se aproveitam das religiões, mesmo em nossos dias, e aqueles que sinceramente são religiosos. Houve um filósofo francês que é muito conhecido, mas às vezes a gente convém explicar melhor as coisas, porque falamos ao grande público. Houve um filósofo francês chamado René Descartes. Este homem tem uma frase muito importante que é a seguinte. Ele disse que nós todos trazemos a ideia de Deus conosco. Desde que nascemos, essa ideia está dentro de nós. Então ele diz, a ideia de Deus está no homem como a marca do obreiro na sua obra. Um pintor, por exemplo, faz um quadro, põe a sua marca, a sua assinatura. Um artista plástico, no campo, por exemplo, da escultura, faz uma escultura ou coisa semelhante, põe a sua marca. E assim por diante, inclusive o simples oficial de uma oficina qualquer,
de carpintaria, de marcenaria, ou de qualquer outra coisa no campo da cerâmica e assim por diante, costuma marcar os objetos por ele fabricado com a marca da casa ou a marca dele pessoal. Então Descartes diz que a ideia de Deus é a marca de Deus em nós mesmos. Nós já trazemos a marca do Criador, que é a ideia de Deus. Porque Descartes chegou a essa conclusão da seguinte maneira: investigando o seu próprio interior, o seu próprio psiquismo, aprofundando-se na sua consciência, mergulhando nela, numa cogitação profunda, ele verificou que existia nele a ideia de um ser perfeito, absoluto, um ser que realmente estava muito acima das condições humanas. Então diz ele: de onde me vem essa ideia? De mim não pode ser, porque eu sou imperfeito, eu não sou eterno, ao menos não me considero assim, eu sou uma criatura falível, cheia de defeitos. Como posso eu ter essa ideia de uma criatura perfeitíssima e superior, muito superior a mim? E ele chegou à conclusão de que todos os homens têm essa ideia consigo, o que realmente se prova na experiência religiosa, através da história das religiões e da psicologia da religião em todo o mundo. Nós temos conosco esta tendência para a religião, que é uma marca decisiva da espécie humana. Assim, a sua teoria de que as religiões poderiam nascer apenas da imaginação de algumas pessoas é uma teoria errônea. Acontece que ainda hoje algumas religiões estão nascendo na Terra. Muitas vezes nascem das mãos de algum espertalhão que pretende criar uma seita para dela se servir, para dela se enriquecer ou para lhe dar projeção. Isso é muito comum no mundo inteiro. Mas acontece que estes são fatos isolados no campo propriamente do desenvolvimento religioso, que é muito mais amplo e muito profundo, e onde aparecem figuras espirituais notáveis, indiscutivelmente grandiosas, que dedicaram toda a sua vida e deram a sua vida pelo desenvolvimento de certos sistemas religiosos a que se dedicaram. Assim nós temos de estabelecer uma divisão entre aquilo que se chama a exploração da religião e aquilo que se chama a religião verdadeira. Bem, passando deste ponto que penso que deixei mais ou menos explicada, vamos então nos referir agora ao que o senhor disse do Espiritismo. Realmente a ideia que o senhor tinha do Espiritismo não era absolutamente uma ideia isolada sua. Muita gente ainda pensa assim. Muita gente ainda hoje, quando se fala em Espiritismo, lembra-se logo de sessões de macumba e de coisas semelhantes, não tendo a menor noção do que seja a doutrina espírita. É bom que eu lhe diga o seguinte: a filosofia espírita criada por Allan Kardec, ela figura oficialmente nas universidades, nas instituições universitárias do mundo inteiro e nas obras filosóficas. O senhor pegando, por exemplo, qualquer dicionário de filosofia, organizado por instituições realmente credenciadas para isso no mundo inteiro, e particularmente o dicionário de Lalande, do Instituto de França, o senhor encontra a palavra espiritismo e a definição da doutrina espírita como uma filosofia existente no campo filosófico. Assim, as pessoas que desconhecem tudo isso estão, inclusive, faltando ao desenvolvimento do seu conhecimento filosófico. Porque se tivessem um verdadeiro conhecimento da filosofia, da história da filosofia, saberiam que apareceu na França em meados do século passado, a partir praticamente do ano de 1857, um novo sistema filosófico que foi o Espiritismo. E que esse sistema filosófico, como disse Allan Kardec, tinha consequências religiosas. Não pretendia ele formar uma religião. Kardec chegou mesmo a dizer que a finalidade do Espiritismo era auxiliar as religiões. Por quê? Porque as religiões se fechavam na sua dogmática e não podiam lutar contra o desenvolvimento do materialismo científico na Terra, uma vez que o materialismo se baseava em investigações científicas e a religião ficava fechada em dogmas de fé, dogmas impostos de qualquer maneira por força das autoridades eclesiásticas. Ora, o Espiritismo, pelo contrário,
vinha trazer às religiões um contingente enorme de provas, de fatos verificados, de experiências e pesquisas realizadas no campo científico para demonstrar a existência real do espírito e as possibilidades de comunicações do mundo espiritual com o mundo material. Então Kardec diz: a religião no espiritismo é uma consequência da filosofia, uma filosofia que admite a sobrevivência do homem após a morte e, naturalmente, a evolução espiritual do homem, entra forçosamente no campo religioso. E a consequência religiosa do espiritismo é o que hoje se chama de religião espírita. Bom, colocado isto, eu queria dizer ao senhor a última palavra sobre esta sua pergunta, referente à situação em que nos encontramos aqui na Terra. Nós não somos filhos enjeitados de Deus. Nós não estamos abandonados ao sofrimento, à amargura, à doença e à morte aqui na Terra. Não. Nós estamos aqui na Terra de passagem. Todos nós. Sabemos que a vida humana é curta. Ninguém ignora isto. Por mais que o homem possa viver 100 anos, 100 e poucos anos, isto não é nada em face da eternidade do espírito. O espírito é eterno, o espírito não morre. O que morre é o corpo. Como podemos provar que o espírito é eterno? É claro que a prova científica da eternidade não se pode fazer. E não se pode fazer por quê? Porque a prova científica só se refere a fatos efêmeros. Nós podemos provar que tal coisa existe ou não existe diante de provas concretas e imediatas. Mas não podemos acompanhar o desenvolvimento desta coisa pela eternidade. Porque então nós morremos antes de poder prosseguir a pesquisa. E os que vêm depois de nós também vão morrer sucessivamente, e assim nós nunca chegaremos a comprovar a eternidade. Mas a eternidade se impõe a nós, logicamente, pela sua própria presença em todas as coisas. Por exemplo, há um princípio científico que diz que nada se perde, nada se acaba, tudo se transforma. Há uma transformação constante das coisas, porque as coisas não se acabam. Acabam apenas as manifestações das coisas, as formas através das quais as coisas como essências aparecem perante nós. Mas uma vez que se destroem estas formas, a essência das coisas volta para o campo energético ou espiritual e vai formar novas coisas. Isto é um princípio de ciência hoje indiscutível. Ora, do ponto de vista espiritual, a eternidade do espírito se prova através do processo da reencarnação. Os homens morrem e renascem. Eles não renascem apenas espiritualmente, renascem também carnalmente. Por isso é que existem dois tipos de ressurreição nas religiões, e particularmente no judaísmo e no cristianismo. A ressurreição em espírito e a ressurreição na carne. Quando é que ressuscitamos na carne? Dizem as teologias das igrejas que nós ressuscitaremos na carne no último dia, depois do fim do mundo. É um dogma escatológico judaico. Um dogma, portanto, que não passa de dogma, de uma afirmação apenas. No Espiritismo, a ressurreição na carne é a reencarnação. Quando o espírito morre, quando o homem morre, o espírito ressuscita espiritualmente no corpo espiritual. Mas, se ele quer ressuscitar na carne, ele se reencarna, nasce de novo na terra. Então esta é a reencarnação, é realmente o que se chama nas religiões a ressurreição da carne. Não é no último dia, é apenas no primeiro dia de uma nova existência que o homem vai viver na terra. Assim nós não estamos abandonados, não estamos largados a nós mesmos, mas estamos vigiados, protegidos, amparados, assistidos pelo mundo espiritual. O mundo espiritual, diz o Espiritismo, existe por si mesmo, ele é absoluto, ele independe do mundo material. Podemos destruir todos os planetas materiais do universo, destruir todos os sóis, que isto não abala em nada o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma simples projeção. É aquilo que Platão chamava a sombra.
É a sombra da realidade, não é a realidade. Os físicos hoje, na investigação da matéria, chegam a essa mesma conclusão. Eles verificam que a matéria densa não existe como nós a vemos, como nós a conhecemos. A matéria é constituída de átomos. Os átomos são sistemas solares em miniatura. Entre uma partícula atômica e o núcleo do átomo existe um grande espaço vazio. A maior parte do átomo é vazio. Vazio de acordo com a nossa concepção física. Mas, na verdade, aquele vazio está cheio de forças, de energias. Então, quer dizer, nós concretamente só temos na matéria densa alguns pontos concretos, porque o mais é espaço vazio, que nós não percebemos. Aos nossos sentidos, a matéria é compacta. Na realidade, ela não é compacta. Em qualquer matéria, num papel que temos na mão, num lápis que pegamos, na mesa sobre a qual escrevemos, na parede da sala em que estamos, em qualquer coisa, nós temos uma contextura atômica, com a maioria do seu espaço inteiramente vazio. Por isso é que se pode reduzir, segundo dizem os físicos, um prédio de 20 andares, pode-se reduzir, quer dizer, teoricamente, pode-se reduzir se nós conseguirmos dissolver todas as constelações atômicas, fazer com que os átomos se fechem em si mesmos, reduzir um prédio de 20 andares a uma pequena caixinha cheia de poeira. Nada mais do que isso. Porque o que há de real, de concreto ali, não passa de uma série de partículas minúsculas. Ora, sendo assim, nós então temos de compreender que a realidade da vida não é material, a realidade do mundo não é material, e que o mundo espiritual independe inteiramente da existência do mundo material. Mas exerce-se do mundo material a sua influência, é ele praticamente que domina e que estrutura esse mundo material. E se nós vivemos aqui, aparentemente abandonados, é porque a nossa ilusão referente à matéria grosseira também se aplica à nossa condição na Terra. Nós temos a ilusão de estar abandonados, mas não estamos. Nós estamos vigiados, protegidos, amparados. E Deus está presente em cada um de nós, na nossa consciência e no nosso coração. Deus não está longe de nós, no infinito, no céu, na distância imensa que nós imaginamos. Deus fala em nós pela voz da consciência. Fala em nós pelos sentimentos do nosso coração.